Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a nossa aula de vertebrados. Anteriormente já estudamos sobre anfíbios, sobre peixes, sobre répteis e estamos chegando ao fim sobre os grupos dos vertebrados com esses dois grupos diversificados que são as aves e mamíferos. Como vocês podem observar aqui na aula de hoje, vamos ver um pouco sobre muitas coisas, sobre aves, sobre mamíferos e mais aves, tá? Fiquem comigo nessa aula, assistam até o final e depois não esquece de deixar aquela curtida, aquela joinha, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, divulga o nosso trabalho, que outras pessoas tenham acesso também ao conhecimento. Vamos aqui ao grupo das aves, né? É um grupo diversificado, então tem aves que voam, tem aves que durante o período, ao longo da evolução, perderam a capacidade de voar. São animais domésticos, são animais silvestres, então é uma diversidade bem grande e criativa. Todo mundo conhece essa imagem, né? Todo mundo conhece uma galinha, então a galinha ela é uma ave. Esses animais, eles também podem ser de ambientes terrestres e aquáticos, como a gente pode ver o pinguim é uma ave e ele é de ambiente aquático gelado. A respiração das aves ela é pulmonar, ou seja, ela não respira, não é cutânea, não é por brânquias, é pulmonar, porque eles são terrestres, na maioria terrestres. A reprodução também é através do ovo, né? Acontece a fecundação na fêmea e essa fêmea ela vai pôr os ovos e vai fecundá-los fora do corpo. Uma característica do grupo das aves são as penas, então assim, evolutivamente a cada grupo vai surgindo características que vão sendo divididas, compartilhadas, outras que são sendo exclusivas. No caso aqui das aves são as penas, são exclusivas deles. E essas penas elas servem tanto para facilitar nos voos, mas também para manter o corpo deles aquecidos e protegidos. As asas, que é uma característica também do grupo das aves, que as asas vão servir tanto para voar nos animais que voam terrestres, também para alguns animais aquáticos, por exemplo, como o pato, né, para facilitar na hora de nadar. Outra adaptação dos animais, das aves, é com relação à alimentação. Então, assim, tem animais que se alimentam de mel, de néctar, tem animais que se alimentam tem aves que se alimentam de outros pequenos aves, de outros pequenos insetos, pedrinhas, alimentos como frutas, sementes. Então, para cada tipo de alimentação, para cada tipo de espécie, há um bico diferente para que se adaptou ao longo da história evolutiva para sobreviver daquelas condições. Então, nós temos aqui a arara, né, que o bico dela é um pouco diferente. A parte superior ele é um bico bem fino e a parte de baixo é menor. Ela serve como trituradora, né, ela quebra frutas e sementes. Nós temos aqui a beija-flor, que se alimenta de néctar de flores, ou seja, o bico dela é longo e fino, justamente para ela poder alcançar, por exemplo, flores um pouco maiores, onde o néctar esteja um pouco mais profundo. Temos aqui o pato, que ele usa o bico para obter alimentos escoando a água, ou seja, ele vai limpando a água, vai enfiando ali a boca na água e vai tirando os alimentos, as pedrinhas, alguns nutrientes. Temos o gavião, por ser um animal que se alimenta de carne de outros pequenos animais, o bico dele é resistente e serve para rasgar o alimento. Aqui também nós temos outra evolução, a questão dos pés, né, de como eles se adaptam de cada ave e a característica de cada um. Por exemplo, aqui o pato, ele funciona na água, então ele é mais abertinho. Temos aqui o da águia, que é de agarrar, então eles têm umas presas bem fortes para poder agarrar. Geralmente ela pega e leva no voo para não soltar. Tem aí os tentilhões, que empoleira-se, tem aí o pica-pau, que ele consegue andar sobre as árvores com facilidade, e a galinha, né, que os pés dela são mais apropriados para andar. Pronto, aqui nós temos a estrutura anatômica, uma noção anatômica da ave, no caso aqui uma pomba. Aqui a gente tem também, eles também têm o mesmo orifício que os répteis, que é a cloaca. Uma característica das aves é o sistema digestório, né? A gente pode observar aqui que ele tem aqui o papo, onde é armazenado o alimento que ele come. Aqui a gente tem a primeira parte do estômago, que seria essa parte aqui, e a segunda parte, que é a moela, que é onde acontece a trituração desse alimento. Então, se você, por exemplo, vai lá tratar uma galinha, vai tratar aquela galinha, quando você abre a moela, ela é cheia
de uma substância como se fosse pedra, como se fosse xerém, alguma coisa assim. Ali já é o alimento triturado, que é a característica das aves. A cloaca, o orifício delas aqui, então assim, eles não costumam ter, eles não urinam, então as fezes e a urina é como se fosse uma mistura pastosa, que a gente costuma chamar de cocô, mas é uma mistura pastosa da urina com as fezes, com os restos de substâncias. Pronto, aqui são algumas características do grupo das aves, que são grupos bastante diversificados. Então, ao longo desse capítulo você estudou algumas características, mas as aves elas são bem diversificadas, né? Algumas das aves que a ave que talvez vocês sejam mais comum, no caso é a galinha, aqui a pomba, que é muito comum tanto na rua como em parques. E a gente vai estudar um pouquinho também sobre os mamíferos. Assim como as aves, que têm as suas características específicas, que é a questão das penas, das asas que vão ajudá-las no voo, os mamíferos eles também têm características exclusivas que fazem com que aquele grupo seja único e exclusivo. Tem característica comum, por exemplo, com relação à reprodução, com relação à respiração, mas a gente chama atenção para os mamíferos pela questão das mamas. Eles têm glândulas mamárias. É a característica exclusiva do grupo dos mamíferos. Os mamíferos eles podem ser de ambiente terrestre e ambiente aquático. Eles têm a fecundação interna, ou seja, acontece dentro do corpo da fêmea, com a função, dentro dos mamíferos, a gente tem a placenta, né? Nas aves eles têm o ovo que fica guardadinho lá, o embrião, e nos mamíferos eles têm a placenta, que é uma bolsa que envolve no útero, que envolve todo o embrião e vai nutrindo esse embrião até ele ficar desenvolvido ao ponto de nascer. Eles apresentam pelos e glândulas mamárias. Os pelos ajudam a aquecer o corpo. As glândulas mamárias servem para a alimentação dos filhos, né, dos filhotes. E eles têm diferentes formas de locomoção, né, como tem os seres humanos. Tem os animais de 4 patas, por exemplo, vaca, cachorro, gato, porco. E temos os aquáticos, que no caso aqui o golfinho, que é um exemplo de mamífero aquático. Os tipos de mamíferos. Nós temos os mamíferos placentários. O que são os mamíferos placentários? Na grande maioria das espécies de mamíferos, o embrião se desenvolve no interior de uma bolsa de líquido dentro do organismo materno, do qual recebe gás, oxigênio e nutrientes através de um cordão denominado placenta. Então, o embrião ele vai ficar lá na placenta, recebendo nutrientes da mãe, da fêmea, recebendo nutrientes, gases, o gás oxigênio, e ele vai se desenvolver dentro daquela placenta. Por isso que eles são animais placentários. Exemplos disso somos nós, seres humanos, animais, cachorros, vaca, eles são animais placentários, ou seja, o indivíduo, o embrião, ele vai se desenvolver dentro dessa placenta, por onde ele vai adquirindo os nutrientes. Existe também os mamíferos marsupiais. O que seriam os marsupiais? No caso aqui eu coloquei a gambá e o canguru, que são exemplos de animais marsupiais. Como é que acontece a questão dos animais marsupiais? Esses filhotes eles vão nascer antes do tempo um pouquinho, é como se eles não tivessem ainda totalmente desenvolvidos. Então, quando eles estiverem totalmente perto de se desenvolver, eles saem, se agarram nos pelos das mães e vão para um lugarzinho chamado, que eles têm lá, uma bolsa marsupial, que é onde eles vão ficar, que geralmente, como vocês podem ver aqui, é na região aqui da barriga, onde eles vão ficar ali por um longo período ainda, até ele completar totalmente o seu desenvolvimento. Por isso que eles são chamados de mamíferos marsupiais, que eles vão ficar dentro dessa bolsa para terminar o desenvolvimento deles. Outra espécie de mamíferos são os mamíferos monotremados, que no caso o único que a gente conhece são os ornitorrintos, que são animais, os únicos mamíferos que possuem bico, tá? Eles possuem bico e são aquáticos também. Eles já são tipo como se fosse um animal que não conseguiu evoluir. Aqui nós temos a anatomia de um golfinho, tá? A característica principal de todos os vertebrados é a coluna vertebral, presente em todos os animais vertebrados, em todos os grupos. Os mamíferos, eles têm um sistema digestório
completo, porque eles possuem a abertura da boca, eles possuem o ânus, e os mamíferos eles não têm cloaca, eles vão ter o ânus, né, a bexiga urinária. Aí no caso aqui dos machos, eles vão ter o pênis, no caso do macho, a intestino, o estômago, rins. Eles têm sistema circulatório completo, tem sistema respiratório completo e digestório também, tá? Aqui nós temos o macaco, chimpanzé. No caso, a estrutura do chimpanzé é semelhante também ao do golfinho, só que por ser um ambiente, ele está de ambiente terrestre. No caso aqui, temos o cérebro, pulmões, a medula espinhal, coração. Ele também tem um sistema digestório completo. E aqui no caso é uma fêmea, aqui o ovário, vagina. E uma característica que eu falei lá nas aulas sobre répteis, que é uma característica exclusiva dos mamíferos e das aves. Que característica é essa? É a regulação da temperatura. Nós mamíferos conseguimos ter a temperatura constante, ou seja, nossa temperatura ela varia em torno de 36 graus. E essa temperatura ela tende-se a manter, e se você estiver em ambiente frio, em ambiente quente, essa temperatura ela não muda. Então a gente é chamado de homeotérmico, ou seja, que tem sua temperatura regulada pelo próprio corpo. Aves e mamíferos, é uma característica exclusiva nossa. Então se a gente estiver num ambiente muito frio, a nossa temperatura vai continuar 36 graus. Claro que com a alimentação e os cuidados, já que o nosso corpo ele não está preparado para ficar em um ambiente frio. Você vai se agasalhar, vai tomar todos os cuidados e a sua temperatura vai continuar a mesma. Diferente lá dos anfíbios, que se eles estiverem em um ambiente gelado, a temperatura deles vai cair. Se eles estiverem em um ambiente quente, a temperatura deles vão subir. A nossa não, a nossa, mamíferos e aves, vai permanecer constante. A do caso, os humanos, 36 graus. E temos os pecilotérmicos, né? Organismos cuja temperatura não permanece constante, que no caso aí peixes, anfíbios, répteis e todos os invertebrados. Somente mamíferos e aves conseguem ter essa característica que chamamos de homeotérmicos, ou seja, que eles conseguem controlar a temperatura do corpo, independente do ambiente que eles estejam. Como atividade, eu quero que vocês façam aí a leitura, prestem bastante atenção no que foi passado no vídeo, façam a atividade, mandem no privado do professor de vocês, bons estudos e não esqueçam de divulgar, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Tchau, até a próxima aula!